Os santos, o programa Caminho de Santidade. Santidade da minha vida, preciso, Senhor, e Ele logo virá. Músicas, oração, vivência da palavra. Programa Caminho de Santidade. Apresentação, Comunidade Kadoshi. Os santos ou nada mais teremos. Então você pode pegar a sua palavra, a espada do Espírito Santo, abrir ela em Lucas 14, 25, né, para poder a gente já ir nos preparando para ouvir essa palavra. Lembrando que o nosso zap é 9631 3876. Então, 9631 3876. Após a partilha da palavra, né, você já pode ligar para nós e dizer, né, o que você sentiu, aonde você foi tocada, como foi, né, para que a gente possa, né, estar partilhando e crescendo cada dia mais com a experiência uns dos outros. Prepare o seu coração para a palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, muito povo acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim, e se não me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la, para que depois que tiver lançado o alicerce e não puder acabá-la, todos os que vierem não comecem a zombar dele. Dizendo, este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. O qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é uma coisa boa, mas se ele perder o seu sabor, com que se recuperará? Não servirá nem para a terra, nem para o adubo, mas será lançado fora. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Renunciar e ter mais, perder pra ganhar, aceitar teu plano. Renunciar e ser mais, perder pra ganhar, aceitar teu plano. Recebe, Senhor, eu não vou, acolhe também minha dor. Sei que providenciarás e serei feliz.
na dor. Renunciar e ter mais, perder pra ganhar, aceitar teu plano. Renunciar e ser mais, perder pra ganhar, aceitar teu plano. Recebe, Senhor, minhas lágrimas, acolhe-as em tua presença. Sei que não tira-me algo se não for pra dar algo melhor. Teu amor. Recebe, Senhor, meu louvor, acolhe também minha dor. Sei que providenciarás e serei feliz. Recebe, Senhor, minhas lágrimas, acolhe-as em tua presença. Sei que não tira-me algo se não for pra dar algo melhor. Teu amor. Caminho de Santidade. Partilha da palavra. Tem muito a nos falar nessa manhã de sábado. Vocês puderam perceber que coisa interessante, né? Que o Senhor nos fala com essa palavra. Obviamente, antes de Jesus falar sobre as qualidades dos verdadeiros discípulos, ele tinha estado contando uma parábola sobre o banquete. E o marco dessa parábola do banquete é a frase que ele falou no início, que diz assim: feliz daquele que se sentar à mesa do reino de Deus. E nessa história que Jesus conta sobre o banquete, é como se fosse Deus convidando as pessoas para serem seus discípulos e estarem com ele na mesa, no céu, né? E esse homem que fez o banquete, que é o pai de família, convidou algumas pessoas, mas na hora da refeição, todos disseram uma coisa, deram uma desculpa. Não, eu vou ver o meu boi, eu vou olhar o meu negócio, eu vou ver o meu pai. Cada um deu a sua desculpa, mas não compareceu. Então o senhor da casa manda os servos chamar tudo que é pobre, mendigo, aleijado, para ocupar o lugar, porque a refeição não ia poder ficar perdida. E então muitos ocuparam os lugares, mas o servo disse: Senhor, estão todos aí, mas ainda falta gente. Então obriga outras pessoas a virem para ocupar o lugar. Chama para cá e traz, nem parece que seja força mesmo. Porque Deus quer salvar. Deus quer que todos participem. Muitos são chamados, mas nem todos vão estar disponíveis para estar com o Senhor. Aí logo em seguida Jesus vai nos falar quais são as qualidades dos verdadeiros discípulos, as condições que ele de certa forma impõe para que você seja um discípulo. Primeiro, vamos esclarecer bem o que é um discípulo, porque existe também apóstolos. Não é muito diferente. O discípulo é o aprendiz, qualquer um que desejou e deseja aprender do Senhor. De coração, fez um encontro pessoal com Ele e despertou um impulso desejoso, amoroso, que não cessa de desejar, de ouvir e compreender o Senhor. E vai ao encontro da palavra, vai ao encontro do aprendizado. Esse é o discípulo. Quando o discípulo está mais evoluído, que já tem mais conhecimento da palavra, já viveu mais, já mergulhou na mistagogia, nos mistérios do Senhor,
Então ele é chamado ou escolhido a ser um apóstolo, porque o apóstolo ele já é missionário, essa palavra significa mensageiro. Enquanto o discípulo é aprendiz, apóstolo é mensageiro. Jesus tinha muitos discípulos. A palavra fala em 72 discípulos, algumas citações falam de 70, mas apóstolos apenas 12 a princípio. Aconteceu mais alguns apóstolos depois, como São Paulo, como Estevão, mas apóstolos eram menos, porque era preciso que os discípulos fossem bem formados para serem chamados de apóstolos. É lógico que hoje os apóstolos nós consideramos os sacerdotes, os presbíteros, porque é bispo, a ser bispo, papa, todos passaram pelo presbiterato. Então eles se qualificam melhor como apóstolos. E como discípulos, eles também são discípulos. Mas nós estamos mais um pouco na área periférica, nos consideramos na fase laical como discípulos. Não posso também deixar de considerar apóstolos as freiras, as religiosas, ou ainda os missionários consagrados das comunidades de vida e etc. Mas o Senhor está fazendo apenas uma exigência para você ser um discípulo, um aprendiz, nada além disso. No contexto aqui, Jesus estava no planeta. Para seguir Jesus, você tinha que segui-lo fisicamente, geograficamente, andar com ele ao seu lado. E aí teria que andar ali pelo Mar da Galileia para ouvi-lo, tinha que ver e acompanhá-lo em todos os lugares que os discípulos fossem ou que Jesus estivesse. Você tinha que estar com ele. Seguir Jesus naquela época era uma decisão mais radical. E ele fala aqui, quem quer ser meu discípulo, tem que me amar mais do que seu pai, do que sua mãe, do que suas irmãs, mais do que seu marido, mais do que a si mesmo, mais do que a sua própria vida. Para me seguir, essa é a primeira condição. E, em verdade, os discípulos da época tinham mesmo que abandonar os seus para andar atrás de Jesus, pois não haveria tempo disponível para a família. Mas hoje não é bem assim. E também, Jesus, quando chamou os discípulos, não quis que eles deixassem de amar a sua família. Até porque, amando Jesus, podemos amar melhor ainda a nossa família. A questão seria apenas dar preferência pelo Senhor, estar ao lado dele, gastar tempo com ele, menos tempo com a família. Mas não significa deixar de amar a nossa família. E ser discípulo hoje se tornou mais simplificado, porque fisicamente nós temos mais facilidade de seguir o Senhor. Nós temos apenas que ir à igreja, aos encontros, podemos levar também nossa família. Seguir Jesus hoje está mais do lado espiritual do que do lado físico. Porém, dá também uma conotação a respeito do movimento físico. Precisamos ser missionários. Para ser missionário já vai um avanço mais na frente. Mas para ser discípulo, a condição de aprendiz é, primeiramente, desejar no seu coração que estar com Jesus é a melhor coisa. Fazer esse encontro pessoal com ele e dizer, eu preciso desse amor, eu preciso dessa alegria do Senhor. Escutei sua palavra e vi que essa palavra põe alegrias eternas em mim. Eu desperto aqui agora um desejo enorme de viver essa verdade. Já corri o mundo por todos os lugares, não encontrei um motivo de felicidade maior do que a do mestre do amor, que é o Senhor Jesus. Então eu quero aprender com ele. Então o discípulo começa até em casa, junto com sua família, orando, se puder, né? Lendo a Bíblia. Hoje está mais fácil, lendo subsídios, ouvindo pregações. O discípulo começa a aprender em casa. Mas o primeiro momento ele tem que desejar, colocar Deus acima de tudo, como diz o mandamento, Deus em primeiro lugar. E nesse desejo, ele apenas rejeita a família no sentido de ter menos tempo, ou considerá-la mais preciosa do que Cristo, ou considerar um trabalho mais precioso do que Deus, ou considerar seus bens materiais mais interessantes do que ir para Deus. Ele apenas coloca na mente, no coração, eu posso fazer todas as coisas que faço,
mas eu sinto que Deus é a minha prioridade. Então, esse é o discípulo em primeiro ponto. Em segundo lugar, nessa palavra, Jesus diz, no versículo 27, pegue sua cruz e siga-me. A cruz ainda não tinha acontecido para Jesus quando ele falou isso. Ele ainda nem falava do seu sacrifício, era cedo. Mas a cruz já era conhecida como símbolo de morte, pois era a pena de morte lá naquela região, era crucifixão, era a cruz. E o povo já conhecia como um símbolo de sofrimento. Então o que Jesus quer dizer aqui, pegue sua cruz e me siga, é semelhante a dizer, pegue suas dores. Você tem que renunciar à família que você ama, e isso vai te causar uma certa dor. Você tem que renunciar ao seu trabalho e seus sonhos, e essa renúncia vai te causar uma certa dor. Então você pega todas essas dores após a renúncia e vai carregar com você para uma experiência. Assim como Jesus carregou a cruz para o Calvário. Você vai carregar essas dores, a saudade da família. Vai carregar também aquelas pessoas que falam para você palavras abusivas, que diz que você está virando barata de igreja, que fica o tempo todo lutando, principalmente os que você ama. Eles lutam porque querem você ao lado deles. E então eles têm direito, de fazer um pequeno protesto. Mas você tem que ser perseverante. Uma vez que o fogo do Espírito Santo já está dentro de você, ninguém consegue te parar. Então você vai dizer, eu sei, eu amo muito essa minha vida, mas eu a renuncio a favor do Senhor, pois passei a conhecer um amor maior. E uma vez que a gente conhece algo melhor, não quer mais voltar para o que era menos bom. E é isso que eu quero. Eu quero seguir o Senhor. Fala para a família, se você vai fazer um segmento perfeito de vida sacerdotal, de vida de comunidade de vida, você tem que conversar isso com a família. Eles vão compreender ao longo do tempo, mesmo que dure um ano, mas ele compreende. Mas se o seu segmento for simples, somente você que é esposo, esposa, aí vai servir como catequista, como pregador, a sua cruz será apenas as chacotas, as gozações, as pessoas que te tentam tirar. Mas essa cruz, ela é uma espécie de graça, porque ela vai fazer você provar o seu amor. Carregar a cruz aqui, essa angústia, ou esse fracasso, ou essa saudade que você vai sentir por um ano ou dois, enquanto está começando a seguir o Senhor, carregar essa cruz aqui é como se fosse uma cura, um processo da cura. É bom para você crescer. Até o dia em que você vai morrer para você mesmo. Morrer de você. Você vai morrer você, Ou seja, o seu interior vai desaparecer. Todos esses amores e apegos vão sumir de vez, porque o amor maior tomou posse de você. E não há mais nada que te impeça. Você agora é de Cristo, é um verdadeiro discípulo. Porque você não somente quer aprender, mas você quer viver intensamente essa palavra. Mas o Senhor nos alerta que devemos fazer um planejamento. Ele coloca duas situações. Um homem que vai fazer uma construção, que tem que planejar para saber se vai ter dinheiro para construir até o final, para não ser gozado. E um rei que vai para a guerra com 10 mil soldados contra 20 mil que vêm de outro rei. Ele tem que pensar, ele tem que planejar. Ele vai enviar embaixadores para fazer as pazes, porque ele sabe que não vai vencer. Então, se você vai entrar no discipulado do Senhor, não é muito diferente. Você tem que planejar, meu filho. Você tem que dizer, realmente é isso que eu quero? A primeira batalha é a sua, contra você mesmo. É isso mesmo que eu quero? Eu tenho dúvida. É por isso que existe na comunidade o grupo de vocação. O vocacionado faz experiência para tirar essas dúvidas, para fazer essa mortificação, para se crucificar, para, carregando a cruz, se crucificar depois, para nascer puramente para Deus. Então, planejando, sabendo que você vai conseguir vencer a batalha, aí você já está mais do que dentro do discipulado do Senhor, para logo depois o Senhor te fazer um missionário, ou quem sabe um apóstolo, que a gente chama de presbítero, de sacerdote aqui. Então, quem sabe até bispo. Oxalá que você seja um papa. O discípulo de Jesus começa assim. E Deus ama tudo isso. E Deus quer. Tem uma condição aqui, minha gente.
para ir para o céu tem que ser discípulo. Olha aí, mas eu vou ser um discípulo fraquinho e não vou para o céu. Não importa. Desde que você seja um discípulo, Deus vai te mostrar quais são os caminhos que você vai seguir como missionário. O missionário nem sempre é aquele que vai evangelizar as multidões, não vai ser sacerdote nem freire, mas pode ser aquele missionário na família. É aquele que vai converter os de casa, que vai converter outras famílias, que vai pregar para pessoas da sua casa, da sua empresa, do seu trabalho. É outro destino do missionário. Deus não quer que você seja papa para ir para o céu, não, meu filho. Deus quer apenas que você abra o coração para, depois de acolher o Senhor, buscar o conhecimento, sendo discípulo, e se tornar um missionário. Ou seja, levando o que aprendeu e o que viveu ao coração das outras pessoas. Salvando almas, ajudando Jesus na luz a salvar almas. Porque Ele quer todos participando do banquete. Aqui, ele diz aqui no final da parábola do banquete, que vem logo antes, no versículo 14, né? No versículo 15 até o versículo 23, 24. Ele vai dizer: obriga então, já que vieram alguns, os que ele convidou não vieram, ele chamou outros, que eram os mendigos, os aleijados, e depois ainda faltou gente, e ele diz: obriga então as pessoas a virem aqui. Por que essa insistência? Porque Deus quer que você seja discípulo, mesmo que seja obrigado, né? Porém, é lógico, aqui é uma hipérbole, tá, um exagero. Ele não te obriga a ser um discípulo, mas o desejo do coração de Deus é tão grande que Ele até obrigaria, mas por amor e por zelo, Ele não faz. Ele deixa que você tome a sua decisão. Ele respeitou a decisão daqueles que disseram não com suas ocupações. Ele respeitou a decisão dos fariseus que disseram não ao amor de Jesus. Ele respeita você que vai para o trabalho e não quer saber de Deus. Ele respeita, mas Ele espera, né? Ele desejosamente te espera. Então eu te digo, você tem que ser discípulo, porque você merece estar na mesa do Senhor. Merece estar nesse banquete. E nós que somos discípulos e missionários também, a nossa luta é essa também. Realizar o desejo de Deus. De tentar fazer de tudo para que você e sua família sirvam o Senhor. Sejam também discípulos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja Deus. Você está ouvindo Caminho de Santidade. A alegria de estar e somente estar, de nada pedir e só descansar na tua presença, Senhor. Cante isso a Ele. Eu descobri, solta a sua voz. Eu descobri.
santidade. Essa palavra, ela é belíssima, né? E fala para nós, como enquanto o Nivaldo estava falando, eu fiquei refletindo aqui sobre as vocações, né? Sobre agosto, né? O mês que passou, foi o mês das vocações. Nós refletimos sobre a vocação de cada um. E também a cruz que está em cada vocação. Porque Jesus, né, mesmo falou que não podemos segui-lo sem cruz. Quem quiser segui-lo, tome a sua cruz e me siga, né? Então, em toda vocação que nós formos chamados, e nós somos vocacionados, já nascemos cada um com a sua vocação, e como o Enivaldo falava também, nenhuma vocação é maior que a outra, né? Cada um tem seu valor e também sua cruz. Eu fico refletindo com relação aos casais, como é grande hoje, no século XXI, a cruz dos casados. De ensinar seus filhos valores cristãos, quando o mundo secular ensina valores totalmente pagãos e que cada dia mais estão pagãos. Nós temos acesso à internet e ela é muito boa, porque ela traz para nós o conhecimento de ambos os lados. E um formador de opinião, ele precisa ser conhecedor de tudo e selecionar aquilo que é bom e o que não é, para poder estar falando àqueles a quem o Senhor escolheu, né, para que a gente falasse. Então, como é difícil ser pai e mãe de família, como é difícil viver a fidelidade no casamento, que é uma vocação da qual nós não podemos ser infelizes. As cruzes para os casados também são grandes. Mediante esse século. Em outros tempos, no tempo da minha mãe e do meu pai, existiam algumas coisas que nem se falava, como diz São Paulo, que alguns assuntos não deve ser não deve nem estar entre as vossas conversas. E a traição, apesar de já existir, porque o ser humano, ele sempre foi falho, mas não era uma coisa difundida como é hoje e como aparentemente comum. Os que são celibatários têm também suas dificuldades, como ele colocou, de deixar os seus, né? Não é que Jesus queira que a gente se separe de nossa família, nem que deixe de amar, é verdade, mas é que ele quer que a gente faça uma experiência mais profunda para levar algo profundo para aqueles que precisam de alimento profundo. E por isso ele escolhe alguns, né, para dar testemunho de sua presença de modo absoluto, não que não seja absoluto também no matrimônio. Nós temos um casal que para mim é um testemunho de santidade, é um testemunho de santidade em todo o tempo, no seu tempo e no nosso também, que é os pais de Santa Teresinha, Luiz e Zélia, homens e mulheres que viveram a fidelidade matrimonial e dentro do matrimônio uma belíssima amizade, ou seja, oferecer a Deus um sacrifício de louvor belíssimo, a qual cada um de nós somos chamados também. E eles não tiveram cruzes? Tiveram sim. No início, sua esposa ficou depois que tiveram os filhos, a esposa ficou doente, faleceu. Ele ficou com, se eu não me engano, 5 filhas mulheres, né? 5 filhas mulheres, numa época em que a sociedade exigia que todas as mulheres fossem casadas como uma forma de proteção social. O Senhor as chamou todas para serem suas esposas, e foi uma após outra, e eles viveram essa experiência de doar seus filhos para o Senhor, assim como Ana fez, né, com Samuel. Hoje a gente tem dificuldade até de oferecer os nossos filhos para o sacerdócio, para a comunidade de vida, para a evangelização. Muitas vezes, meus irmãos, até para ser um catequista. Infelizmente, eu me lembro que quando eu disse assim ao meu pai que eu ia ser uma catequista, porque a gente precisa sair muitas vezes para as formações e dormir fora, houve uma resistência. Eu o compreendo porque ele já era um senhor e todo pai realmente precisa ter esse amor zeloso.
Mas a gente, como cristão, precisamos oferecer os nossos filhos ao Senhor, para que eles derem fruto, para que nossa sociedade seja santificada. Há um diagnóstico, Enivaldo, disso, daquilo, numa série de questões, sobretudo na vida social e na política, mas o problema está nas nossas famílias, né, que não tem, infelizmente, vivenciado estas vocações e que muitas vezes até vivenciam a vocação, mas não querem passar pela cruz de educar os filhos, de gastar tempo educando seus filhos, de gastar tempo mostrando a eles valores cristãos. Então, meus irmãos, o que o Senhor diz que para seguir a Ele é preciso renunciar. As renúncias, elas são necessárias em cada chamado, seja ele qual for, como professor, como médico, como enfermeira, como dona de casa, como esposa, como esposo, como um trabalhador comum na profissão que exerce, porque aonde nós estamos precisamos ser testemunhos do Senhor, né? Ser discípulo. E quando a gente ouve, naturalmente é necessário colocar em prática. E um discípulo, né? Ele é realmente diferente de um apóstolo, mas ele precisa ter a atitude de apóstolo na hora de colocar em prática aquilo que ele ouviu, né? Porque aquilo que a gente ouve é para colocar em prática e não somente para ouvir. Quando eu venho para cá, para esse momento, esse grupo de oração em sua casa, em nossa casa, eu fico alegre porque aqui nós podemos nos reunir e nos alegrar na presença do Senhor, porque é aqui que nós encontramos também esse alimento. À medida em que nós damos esse alimento para cada um, nós também o recebemos. Então, assim, não é difícil para quem ama servir ao Senhor. Não é difícil para quem ama levar a sua cruz, por mais que muitas vezes a gente chore. Choramos, sim, temos dificuldade, sim, mas temos o consolo do Espírito Santo. E agora, amados, nós vamos fazer uma oração, pedindo a esse mesmo Espírito, ao Consolador. Como o Senhor disse, eu vou para o Pai, mas eu não os deixarei órfãos. É uma palavra que nós precisamos colocar em prática na nossa vocação, para poder bem servi-la, seja ela qual for que formos seguir. Esse auxílio preciso, esse auxílio imediato, esse auxílio sem barreira do Espírito Santo. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo. Ai de nós, ai da igreja, ai do povo de Deus. Então precisamos clamar mais o Espírito Santo. E é o que nós vamos fazer neste momento. Você que está em casa, se coloca na posição que você achar melhor para falar com o seu mestre, com o seu Deus, com o seu Senhor. Você que é de grupo de oração, que agora nos ouve, faz esse momento de oração. Você que está em casa, você que está na feira livre, no comércio, em qualquer lugar, vamos agora clamar o Espírito sobre nós para que nós possamos viver a vocação, o chamado de forma melhor. Quando eu estou em prova, e sempre estou, né, graças a Deus, eu sempre peço ao Senhor para passar essa prova com qualidade, porque nós somos cristãos e Jesus carregou sua cruz com qualidade. É certo que sou muito fraca ainda, mas eu peço a Ele essa graça. Então vamos pedir a graça a Ele de levar a nossa cruz com mais alegria, com mais amor. Não somos masoquistas, não. É porque a cruz, ela liberta. Nós não vamos ficar só nela. É isso que o Senhor nos fala em oração. Gosto muito de orar com Nossa Senhora, porque ela é a nossa mãe, né? A mãe intercessora, a mãe de toda a humanidade, de todos aqueles que aceitam como mãe e dos que não aceitam como mãe. E por isso essa canção de Nossa Senhora que nós vamos ouvir, deixe que a melodia e a letra dela penetre na sua alma, e que você decore essa canção. Porque ela não é à toa que ela foi escolhida como a padroeira do Brasil. E essa canção reflete a padroeira do Brasil. E nela Nossa Senhora é invocada para rezar por nós, para interceder por nós, por nossas casas, pelas águas do país, por tudo que temos, por tudo que necessitamos na vida. Vamos ouvir conosco essa canção, para depois entrarmos em oração. E na oração Nossa Senhora vai estar junto, falando conosco a Jesus.
Deus Pai, e livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, e livrai-nos. Seja assim, Nossa Senhora andando conosco, essa mãe maravilhosa, que está no céu como intercessora e na terra também. No tribunal de Cristo, ela é a nossa advogada. Ela faz com que a misericórdia de Deus haja a favor dos seus filhos, pois a misericórdia é abundante no julgamento, muito mais do que a lei. E precisamos contar com a misericórdia. E aqui na terra ela faz tudo junto aos seus filhos que possam escutá-la, para que as nossas almas aqui na terra já mudem antes de ter que ir ao tribunal de Cristo. E a mãe, ela faz tudo que uma mãe faz pelo seu filho. E tudo que você pedir à sua mãe, tudo que é da vontade de Deus, ela faz. Ela pede a Jesus. E Jesus escuta sua mãe. Por isso que é fundamental. A palavra de hoje nos faz desejar no coração uma vontade de acolher a vontade de Deus para nós, e não a nossa própria vontade para a nossa vida, mas a de Deus. Eu começo então pedindo a São Rafael que nos ensina a viver essa vontade de Deus. Ensinai-nos a viver soberanamente, elevando sem cessar nossas almas acima das coisas terrestres. Vinde em nosso socorro no momento das tentações, e ajudai-nos a afastar de nossas almas e de nossos trabalhos todas as influências do inferno. Ensinai-nos a viver neste espírito de fé, que sabe reconhecer a misericórdia divina em todas as provações, e as utilizar para a salvação de nossas almas. Obtendo-nos a graça de uma inteira conformidade com a vontade divina, seja que ela nos conceda a cura dos nossos males, ou que recuse o que lhe pedimos. São Rafael, guia, protetor e companheiro de Tobias, dirige-nos no caminho da salvação. Preservai-nos de todo o perigo e conduzi-nos ao céu. Assim seja. Meus irmãos, esse dia de hoje não é um dia qualquer, porque através da palavra que o Senhor proclama aqui junto de você, que Ele prega, porque não somos nós que pregamos, mas sim o Senhor que nos utiliza para pregar, porque nada é nosso, tudo vem dEle. Ele quer te mostrar um novo rumo, para que você confirme suas escolhas e suas decisões, ou que tome sua decisão agora sobre como ser esse discípulo do Senhor. E eu estou aqui, Senhor, junto como um servo teu, como o pregoeiro da tua palavra, um dos simples e humildes servos teu, para ser usado por ti, para te suplicar nesse instante, Senhor, que tu ponhas tua mão sobre todas as pessoas que estão nos ouvindo e as que também poderão ouvir falar desse programa. Que o Espírito Santo, Senhor, possa penetrar de maneira forte
e gerar uma espécie de fogo abrasador no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo. Pois tua presença se faz junto a eles. E o seu amor vai brotando aos poucos para aceitar a tua vontade. Senhor, eu te suplico nessa manhã por todas as pessoas que têm vivido uma vida desregrada. Uma vida onde a paz não acontece, onde o amor fica distante, onde o egoísmo domina tudo, onde os ciúmes, a inveja, a fofoca e a prepotência têm reinado. Eu suplico a tua presença nesses lugares, principalmente no coração das pessoas que são vítimas desse tipo de agressão. Vamos falar assim. Então eu quero, Senhor, nesse momento, eu não somente quero, eu desejo do fundo do meu coração que todas as pessoas que nos escutam e as que poderão saber sejam curadas. Que não haja preconceito nas nossas almas pelas pessoas que estão doentes. Os que estão doentes fisicamente, como AIDS, tuberculose, seja lá o que for. Os que estão doentes emocionalmente, como as prostitutas, como os alcoólatras, como os homossexuais, as lésbicas. Que não haja preconceito sobre aqueles que estão doentes espiritualmente, que estão sem fé, sem rumo, que andam perseguidos pelo inimigo. Que não haja preconceito para nenhuma dessas pessoas através de nós que somos cristãos, discípulos e missionários. Porque da tua pessoa nunca houve preconceito. O nosso desejo é que todos sejam curados. Uma vez que a doença seja física, psicológica, ou o que for, Senhor, espiritual, o nosso desejo é que todos sejam curados, pois afinal nós amamos a todos. O nosso amor é para o ser humano, é para a pessoa humana. E não pode se apagar um amor por conta de doenças ou de problemas sociais ou qualquer coisa. O ser humano está acima disso. Por isso, Senhor, eu creio que a tua vontade é de curar todas as pessoas. Porém, os teus filhos, Senhor, nem sempre desejam a cura. A cura para os que desejam já é um grande passo. E eu suplico você, meu irmão, você que está ouvindo, que tem algum tipo de psicomania ou vício e não deseja ser curado porque se sente bem, ou porque a cura invadiria sua zona de conforto, eu suplico você a aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é uma verdade inquestionada. Não podemos questionar a verdade que vem do céu, pois as confusões que o mundo secular nos faz acontecer, perturbam a verdade do Senhor. Mas eu quero que você escute e leia, seja um discípulo do Senhor. Abrace a causa de Jesus Cristo, faça seu encontro pessoal com Ele. E diga comigo aí onde você está, põe tua mão no coração, para que isso aconteça verdadeiramente, começando pelo desejo da alma. Põe tua mão no teu coração e diz comigo aonde você estiver. Diz assim: Senhor Jesus, eu, Enivaldo, diga seu nome para Jesus. Eu estou aqui, Senhor. Eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu sou um pobre qualquer. Mas diante de ti, Senhor, eu reconheço minhas fraquezas, porque sei que não posso esconder nada de ti. Sei que tu sabes tudo. Tu conheces toda a minha vida. Não adianta eu esconder algo da tua pessoa. Por isso, Senhor, eu quero derramar a minha vida, todos os meus males, todas as minhas mazelas, minha preguiça, meu preconceito, meus ciúmes, minha inveja, meu instinto de fofocar. Eu derramo nos teus pés aqui, Senhor. Nessa humilde oração, Senhor, eu ponho nos teus pés, porque sei que tu és um Deus de amor, um Deus que ama muito. E esse teu amor não poderá ser negado para mim nessa hora. Por isso, Senhor, diante da tua vontade, que é o bem maior, que é o amor, eu me rendo. Eu abandono a mim mesmo, abandono esses meus desejos impuros, esse vício que tem me consumido. Eu derramo diante de ti, Senhor. E suplico na tua misericórdia que o teu Espírito Santo sare
minhas feridas. Que o teu Espírito Santo construa em mim essa verdade tua. Que o teu amor, Senhor, possa reinar no meu coração de tal maneira que eu jamais possa dizer que existe algo maior do que tu. Que o fervor desse ardor possa fulminar no meu coração ao ponto de, transbordando, eu gritar em voz alta que quero ser teu, que quero ser teu discípulo, quero ser teu missionário, quero ser muito mais do que isso, quero ser aquilo que tu me disseres que eu seja, e não quero abandonar os meus. Eu quero orar pelos meus, quero amar os meus, quero ser missionário na minha casa, quero amar os meus filhos, minha esposa, meu esposo, meus irmãos, quero levar todos para ti, Senhor. Sim, Senhor, que todos da minha casa possam te servir também, né? Eu e minha casa serviremos a ti, porque a partir desse instante que tu me curaste disso, eu sou uma nova pessoa e vou lutar incansavelmente para transformar a minha vida a partir de minhas renúncias e transformar a vida dos meus. E vou ser perseverante, vou resistir a todo bombardeio, a todo dardo inflamado que vier contra mim. Ele vai até me arranhar, mas não vai me derrubar, porque o amor maior está dentro de mim. Louvado sejas tu, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Bendito sejas tu, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado. Você está ouvindo Caminho de Santidade. E o Senhor hoje nos chama nesta manhã a renunciar a tudo aquilo que nos impede de fazer a sua vontade. Assim como Lúcia falou dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus já dizia que a perfeição está em fazer a vontade de Deus. Por isso, neste dia, acolha a vontade do Senhor para a sua vida e renuncie a tudo aquilo que te impede de seguir Ele verdadeiramente. Deixar-me guiar.